Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, começa mais um BTcast de número 409. Eu sou Rodrigo Bibo e quando eu estudo História da Igreja eu fico mais humilde. Eu sou Carol Basso e História da Igreja é a sua história. Olha aí, gente. Estamos aqui em mais um BTcast com Carol Basso, que eu sei que vocês gostam, eu sei que vocês curtem quando a Carol vem aqui para falar de História da Igreja. Carol, aquele nosso podcast sobre a pregação de Spurgeon, até hoje, de vez em quando alguém comenta. Nossa, aquele bombou. Bombou a live também lá no próprio Instagram, muito bem vista e tal. Olha, você realmente, o nosso público gosta de você, eu fico muito feliz com isso. É sempre um prazer recebê-la aqui. E hoje uma pauta que você tá super em casa, né, Carol? Por que estudar História da Igreja? Vamos elencar aqui alguns motivos do porquê você, cristão, deve estudar História da Igreja. Mas antes, é claro, os recados paroquiais. Os recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte: estamos com uma pesquisa para conhecer a audiência do Bibotalk, que eu queria muito que você fizesse essa pesquisa. Você ficou deixando para depois? Eu sei, você pensou, eu gosto do Bibotalk, sou abençoado pelos podcasts, mas agora não tenho tempo de fazer a pesquisa e tal. Enfim, a pesquisa tá chegando no tempo final e você ainda não nos ajudou. Se gosta mesmo, dá um jeito de parar o que você tá fazendo agora, se for possível, e vai lá responder essa pesquisa que você encontra aqui neste BTcast em bibotalk.com. Olha, desde o episódio 406 eu tô postando o link, mas entra aqui nesse episódio 409 que o link para você preencher a pesquisa vai estar aqui. E você, além de ajudar o Bibotalk a conhecer a sua audiência, concorre a 10 livraços que nós vamos sortear, beleza? Vai lá, ajuda a gente, participa, responde a pesquisa, por favor. E a outra coisa interessante também é que você vai ouvir esse podcast com a Carol Basso e a gente usou boa parte das nossas informações, nós nos embasamos em História Global do Cristianismo, de Pablo Adeiros, o processo de globalização da fé cristã desde sua origem até o século XXI, um lançamento da editora Vida. E galera, é o seguinte, tem desconto para os ouvintes do Bibotalk de 40% dessa obra. Amigos e amigas, 40% e ainda frete grátis. Basta você aplicar o cupom PABLO40 que tá aqui na descrição deste BTcast e você vai comprar essa obra com 40% de desconto e ainda frete grátis para todo o Brasil. Gente, é o seguinte, eu estive fazendo uma simulação, dá basicamente o mesmo preço da Amazon. Eu vou botar os dois links aqui, tá bom? Mas se você quiser comprar pelo link da Vida, a gente faz aquela moral com a editora que você sabe que nos ajuda em parcerias futuras. Mas compre onde você sentir à vontade. E, gente, sério, vocês vão perceber ao longo desse podcast que realmente é uma obra maravilhosa para você que nunca se meteu nos corredores da história da igreja. Poxa, olha, gente, e hoje você vai entender o porquê é importante estudar História da Igreja. E se você quer começar a navegar pela história da igreja, você vai entender que esse livro do Pablo Adeiros é uma boa porta de entrada para você entender a história da nossa fé. Beleza? Simbora pro episódio, que eu tenho certeza que se você tiver condições financeiras, você vai querer comprar essa obra porque ela realmente nos dá bons motivos para estudarmos história da igreja. Vem com a gente. Gostei muito da sua frase de abertura, porque realmente quando a gente cria essa consciência de que a história da igreja é a nossa história, e eu não sei se você parte desse conceito a partir de... a partir de... Eu não sei se você pensa isso a partir de Hebreus, capítulo 11, capítulo 12. Desde que eu li e estudei esse texto de Hebreus, né? Hebreus 11, os heróis da fé. Sim. Aí, Hebreus 12, cercados dessa nuvem de testemunha, né? Aí, o autor nos recomenda a caminharmos, a prosseguirmos e tal para o alvo. E eu acho que isso passa um senso de pertencimento muito legal. Por que você fez essa entrada? Fiquei curioso. Eu sempre começo minha aula, Bibo, quando eu dou aula de História da Igreja, falando exatamente isso aí, porque eu acho que no Brasil, principalmente, a gente tem muita dificuldade em gostar de história. Quer dizer, eu nunca tive, né? Mas os alunos que eu pego pra dar aula, as turmas, normalmente esse é o estado que as pessoas estão, por que isso da história? Isso aí não me pertence, né? Sabe? Por que isso vai mudar a minha vida, né? Sim. Acho que todo mundo teve experiência lá com a história do Brasil, história geral na escola, nunca conectou muito e tal. Então eu sempre tento quebrar essa parede aí, sabe? Desde o início, de que a história da igreja, o Justo Gonzalez
Wallace fala isso também, né? Que a história da igreja, em grande sentido, é uma autobiografia, né? Porque quem eu sou sou igreja, né? Eu tô conectada ao corpo de Cristo e a igreja invisível, principalmente, né? Então, eu até brinco com os alunos, eu falo assim, se a gente fizesse tipo uma árvore genealógica, né? Mas da nossa espiritualidade, da nossa fé cristã, a gente não veio do nada, né? Algum pastor influenciou a gente e esse pastor tava dentro do movimento, que tava dentro da denominação, que tem uma história, que também foi influenciado, né? Então a gente tá conectado a essa grande árvore, vamos dizer assim, que é a igreja de Cristo, que é o cristianismo em si. Olha, só isso aí já é um grande motivo que a gente talvez vai explorar ao longo desse programa. E Carol, a gente elencou aqui algumas razões para se estudar a história da igreja. E nós fizemos essa lista aqui a partir do livro História Global do Cristianismo, do Pablo Adeiros, ok? O processo de globalização da fé cristã desde sua origem até o século XXI, que é o lançamento aí da editora Vida, tá? E também, né, obviamente, da sua experiência como professora de história da igreja. E a gente elencou então aqui algumas razões pelo qual você, cristão, deveria se interessar. Eu acho que só a resposta que a Carol deu no início aqui já seria interessante você, pelo menos querer conhecer um pouco mais da sua própria identidade. Saber que você não está sozinho neste barco chamado cristianismo. Por isso a importância de se estudar história da igreja. E aqui a Carol, ela fez então... Gente, inclusive eu quero abrir um parênteses aqui, me permitam, Carol. Se você não quiser ouvir, Carol, para não sentir orgulhosa ou, sei lá, pecar. Não, recebe o elogio, Carol, por favor. Carol mega organizada, gente. Ó, aí, ó. Amém, amém. Fez uma lista aqui, uma pauta maravilhosa. Enfim, a Carol mandou bem demais aqui. Então, assim, obrigado, Carol. Vamos lá, então, Carol. O primeiro ponto aqui que o Deiros coloca é que o estudo do cristianismo, ele reafirma a fé do cristão, a fé do crente, no que se refere à validade da sua mensagem e obra. Olha aí, por que o Deiros coloca como um primeiro ponto aí para se estudar o cristianismo? Ele vai colocar esse ponto até bem apologético, sabe, Bíblia? Ele vai falar que a gente consegue, estudando a história do cristianismo, ver os frutos do cristianismo na sociedade, né? Então, isso reafirma a nossa fé, traz validade que, vamos dizer assim, nós estamos crendo certo, né? Ele vai dar exemplos de como o cristianismo foi bom na formação da sociedade ocidental, até em relação a trabalho escravo, enfim, melhorou a sociedade, principalmente o mundo ocidental, né, que é onde o cristianismo mais floresceu nos primeiros séculos. E isso é bem interessante. Inclusive, me fez lembrar de um outro livro, que eu acho que a gente pode citar aqui. Tem um livro chamado O Livro que Fez o Seu Mundo, do Vishal Mangalwadi. Eu acho que é assim que pronuncia. Ele é um indiano e escreveu um livro para o primeiro-ministro da Índia que criticou o cristianismo, o trabalho dos missionários cristãos na Índia. Olha aí. E qual que é o ponto dele? É dizer assim, ó, o cristianismo tem seus erros na história? Tem seus erros na sociedade? Tem. Que o Deiros vai explicar de uma forma bem legal. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. É um ponto que eu achei fascinante que ele colocou. Mas o cristianismo, na verdade, o Mangalwadi vai focar na Bíblia, né? Que a Bíblia, as escrituras em si, e a verdade que ela traz benefícios para a sociedade. Mesmo as pessoas não convertendo ou não, na estrutura da sociedade já houve melhoras. Então é um tom meio apologético aqui, tá? E assim, Bibo, eu acho isso bem importante. Por quê? Porque a gente, como igreja, como cristão, a gente vem sendo criticado, sei lá, desde o iluminismo, né? Então a gente sabe muito bem onde a gente errou, né? Sei lá, cruzadas, bruxas de Blair, né? Todas essas questões aí. Inquisição, sectarismo, legalismo. Tem vários erros, né? Dos cristãos na história. Sim. Mas, quando a gente estuda a história da igreja, a gente também vê os acertos, né? A gente vê as coisas boas que Deus, por meio da sua igreja, operou na sociedade. Sim, e Carol, sendo honesto, a gente pode falar até em mais acertos do que erros, porque por mais que nós tenhamos erros bem complicados na nossa história, como já foi citado aqui, eles foram erros que foram lá e deixaram, digamos, a sua marca na história. Isso. Mas o legado não foi tão forte assim. A gente não vê, a igreja, ela até pode fazer alguns tipos de cruzada, mas não como ela fez anteriormente. Sim. Agora, as marcas positivas, elas realmente continuam imprimindo a sua marca na sociedade, né? Vamos pensar nas universidades. As universidades, o próprio florescimento da ciência, devem ao cristianismo. Então, assim, os pontos positivos, eles continuam exalando o seu cheiro, enquanto que os pontos negativos são cicatrizes na nossa história. Isso, exatamente. Então, pois ficou bonito, né? Usa na tua aula e me cita, Carol. Olha aí.
Aspas, Bibo. Olha aí, Bibo no BTcast 409. Não, mas eu penso que é isso, sabe? Tipo, a gente tem coisas horríveis na nossa história, mas ok, aprendemos com elas. E claramente a gente sabe, Carol, que esses erros não refletem a escritura. Né? Então, assim, o que é melhor ainda. Exatamente. Tipo, foi uma posição da igreja a partir de leituras equivocadas das escrituras. Então, assim, até tem um BTcast sobre Inquisição, se você ainda não ouviu, vá ouvir que tá bom demais esse nosso BTcast sobre Inquisição. Você vai entender um pouquinho mais do que a igreja matou gente, tá? Então, no fundo, eu acho que a gente mataria se estivesse lá na mesma situação e na mesma época. E assim, Bibo, uma coisa que eu percebo são tesouros que a gente não sabe. Eu lembro que quando eu li esse livro do Vishal Mangaji, não sei se estou falando sobre o nome dele certo, mas ele fala, por exemplo, como que o cristianismo e a Bíblia influenciou a literatura, influenciou direitos humanos, influenciou tecnologia, ciência moderna. Sim. Eu li há muitos anos atrás, eu fiquei assim impactada, eu falei, poxa, isso ninguém ensina pra gente, né? E isso fortalece a fé, né? De forma racional e de forma até apologética. Agora, outro exemplo, assim, que eu poderia trazer, que confirma esse ponto do Deiros. Por exemplo, o feminismo, né? O discurso do feminismo é assim, nunca se fizeram nada pelas mulheres, mas as feministas fizeram, né? Olha as heroínas feministas. Quando eu li o livro da Ruth Salviano, por exemplo, eu conheci a história das mulheres no cristianismo. Desculpa, mas as feministas ficaram tudo no chinelo, sabe? Então existe um legado de mulheres na história que inclusive batalharam pra ter seu lugar, batalharam contra estruturas erradas e tal. Não tô dizendo que todas são certas, né? Mas existe um legado ali de piedade, de devoção e de trabalho na história, de servir aos pobres, que, sim, é um legado que é nosso e a gente não sabe. Com certeza. Assim, Carol, quando a gente estuda a história do cristianismo, cai várias escamas, né? Isso. E ainda se você vai para histórias mais específicas, né, como a própria Ruth produz, você percebe que, nossa, tem um legado muito positivo mesmo. Bem, focando aqui no Deiros, ele coloca ainda que demonstra a falácia de confundir os perfis culturais do cristianismo com o próprio evangelho. Olha essa parte aí. Esse aí é o ponto que explica bem o que a gente falou lá dos erros, né? Tem erros na história? Obviamente. E eu sou do time que, assim, tem hora que a gente tem que separar, tem hora que a gente tem que assumir a culpa, né? Então, tem coisas que é da doutrina católica, que foi errado naquele, e eu não sou católico. Tem coisa que é errado em tal denominação e movimento, e eu não sou. Mas, de uma forma geral, em algumas conversas, a gente tem que assumir os erros e as possibilidades dos erros. A possibilidade da gente ter cometido o mesmo erro, né? O Roger Olson fala assim, que a história da igreja é a história das quedas do homem e da graça de Deus sobre nós, né? Eita. Então, tudo que deu errado, eu olho assim e falo, nossa, eu poderia ter cometido isso. Mas aquilo que deu certo, a gente fala, nossa, Deus é glorioso. Olha o que ele fez conosco, né? Com várias partes de pessoas no corpo de Cristo em diferentes momentos. Mas essa diferença que o Deiros faz sobre subprodutos culturais da fé e o evangelho cristão, e quando a gente estuda a história da igreja, a gente consegue perceber isso, que várias vezes erros que foram cometidos na história, na verdade, é porque não é o evangelho que tem problema, é que foram criados subprodutos culturais da fé. Olha aí. Né? Como isso explica as cruzadas, por exemplo, né? E vários outros erros na história. Sim, a própria Inquisição, como eu falei, né? Se você vai estudar a Inquisição e os textos bíblicos utilizados pelos os inquisidores, tu fala, caraca, pior que é uma leitura, dá até pra entender porque os caras chegaram nessa conclusão. É porque hoje em dia a gente tem um certo esnobismo, né? Tipo, a gente olha os erros do passado e fala, como é que essa galera foi apoiar isso? Gente, tenha maturidade com o que eu vou falar agora, tá bom, querido ouvinte? Mas falarão no futuro dos evangélicos que apoiaram candidatos políticos, por exemplo. Então, assim, seja aqui, seja nos Estados Unidos, vão falar, porque já falam hoje, né? Mas no passado, quando as coisas ficarem muito mais claras, eles vão falar, nossa, é sério que a igreja apoiou partidos políticos, apoiou candidato? Nossa, é sério que a igreja fez isso? Vão falar assim, nossa, é sério que o pessoal, saindo um pouquinho agora da história da igreja, né? Mas só pra você entender meu ponto. Nossa, é sério que o pessoal usava sacola plástica em 2021? Meu Deus, que atraso e tal. Então, é muito fácil a gente olhar pro passado e dizer, como é que a igreja apoiou Hitler? Mas, cara, quando você vai estudar o contexto, você entende. Sabe, poxa, por isso que eles cometeram esse erro, por isso. Então isso é muito legal. E é muito fácil de perceber isso na história da igreja, né? Essa questão da subcultura do evangelho. É uma interpretação do evangelho que vai numa aplicação cultural, e aí quem olha de fora, olha tudo, isso tudo é evangelho. Não.
tiveram erros na história, né? A gente precisa entender essas confusões que aconteceram. Sim, muito bom. Aí o outro ponto que o Deiros elenca aqui. Gente, eu não vou numerar porque a gente vai ter aqui pontos da Carol e pontos do Deiros, tá? Então é melhor eu não elencar, vamos fazendo um atrás do outro aqui, até porque pra depois a gente se perde na contagem e fica feio. O outro ponto aqui é: ensina a futilidade de esperar a perfeição aqui na Terra e neste lado da eternidade. Olha aí, tá? Muito bom. Perfeito. Eu gosto muito desse ponto, Bibi, que ele colocou, e eu também trabalho bastante ele nas minhas aulas, porque a gente precisa ter cuidado. Não é cuidado, a gente nunca deve procurar na história da igreja os heróis e os vilões, né? Olha Apesar aí. que sim, tem certo e errado, tem heresia e tem teologia saudável, claro que tem. Mas em que sentido eu falo isso? É muito comum, às vezes, até a história da igreja ser uma disciplina em alguns seminários, né? Algumas instituições teológicas, que é a instituição teológica daquela denominação. Aí, às vezes, a história da igreja começa com eles, nem começa lá nos primeiros séculos. Sim. E é assim, nós somos os heróis e todo o resto são os vilões. E a gente não vê isso na história da igreja. Poxa, a gente admira super Lutero, mas a gente sabe dos erros que ele teve, erros teológicos. Claro que teve, né? E é a Sim. mesma coisa na história da igreja. A gente consegue perceber que existem pessoas que são muito boas em uma coisa, mas falharam em outra, falharam culturalmente, igual você falou, né? Estavam inseridos numa cultura e admitiram a cultura junto, enfim. Mas um outro ponto que ele coloca aqui é o seguinte, que um grande erro na história da igreja foi devido a esse desejo de estabelecer o reino de Deus na Terra, sem entender o momento que a gente está, tá? Eita. E isso explica, por exemplo, vamos falar, repetindo 10 mil vezes, né? As cruzadas, por exemplo, a própria Inquisição. Então, entra aqui, por exemplo, perguntas como: qual o limite do cristão e a política? A gente vai transformar o Brasil no reino de Deus agora pela força? Porque na Idade Média isso aconteceu, né? E a gente, nossa, se desse assim pra fazer uma linha do tempo só de erros e acertos de cristão e política, a história tá recheada disso. Olha né? aí, olha aí. Desde Roma, Igreja Católica, passando até pelas novas denominações, indo para os Estados Unidos. A própria história dos Estados Unidos é muito misturado com isso, né? O cristianismo e a formação de uma nova nação. Sim. Então, o que ele quer falar é isso. Existe uma futilidade em esperar a perfeição aqui na Terra, nesse lado da eternidade, né? Jesus vai estabelecer o seu reino, mas como igreja, nós não somos autorizados a enfiar isso goela abaixo, né? Seria mais... Sim. Traduzindo, seria isso. E na história a gente vê os fracassos dessa tentativa. Sim, e acho que até tu citou alguém no começo do episódio ali, né? É uma história de pecadores, não sei se foi tu que falou, isso estava na minha cabeça. Foi. Mas essa ideia, né? De Roger que Olson. vai ter falhas e apesar dessas falhas, o cristianismo continua, ele tá aqui até hoje, sabe? Isso pra mim é surpreendente. A gente tá falando de uma religião que começa, né, com um bando de pescadores, Sim. sabe? Sim, sendo bem simplista na minha definição, mas de propósito. E, cara, e continua até hoje, né? Com erros e acertos, com seu legado. Isso ninguém tira de nós, né? Só que é claro, né? É feita por pessoas que erram e por isso que a gente não deve buscar esses heróis ou esses inimigos em última análise. Isso. Né? Bem, desmascara os verdadeiros inimigos do evangelho. Como assim? Essa parte fiquei intrigado. Essa parte eu também fiquei intrigada. Eu nunca tinha trabalhado sobre esse ponto, mas ele vai falar o seguinte, quando a gente... Tem a ver com os próximos pontos, tá, Bibo? Os próximos pontos aí do nosso esboço. Sim. Que ninguém está vendo. É meio que tudo junto. Mas o ponto do Deiros é o seguinte, que quando a gente estuda a história da igreja, a gente percebe que tem muito mais irmãos do que inimigos. Esse seria o ponto. Mas ele faz uma divisão muito clara que o grande inimigo que nós temos é Satanás, e Satanás trabalha através de filosofias mundanas. Relativismo, secularismo, consumismo, egocentrismo, imperialismo, terrorismo, todos esses ismos seculares, né? De filosofias mundanas. E isso é que são os nossos inimigos. Até um ponto assim pra gente falar, depois a gente pode falar mais, mas o próprio autor, o Deiros, ele tem uma pegada mais de unidade da igreja, né? De ecumenismo. Então Sim. ele vai falar, quando a gente estuda a história da igreja, a gente percebe que existem sim erros teológicos, né, de irmãos, existem heresias, ele vai apontar isso, mas que o nosso maior inimigo é Satanás, né? E isso é um pouco interessante, né, num livro de história da igreja, o cara colocar um Satanás, assim, né, porque a gente geralmente atribui a história da igreja a uma coisa muito pé no chão e tal, Sim. É simplesmente ser técnico, né, se olha pro passado e tal, se estuda o passado, aquela coisa toda, e o deles coloca, não, gente, ó, a ideia de estudar a história da igreja é de nós percebermos que são nossos irmãos, né, uns cometeram alguns erros, outros cometeram outros, mas não são nossos inimigos, né? Isso é muito interessante, cara. Mas sim, e o apóstolo Paulo já falava dessas filosofias, né, perigosas, dessas vãs filosofias e por aí vai. Olha aí.
Então, Paulo já nos alertava. E os próximos pontos, Bíblia, tem tudo a ver com isso. Eu até juntaria tudo num só, porque ele vai falar que isso da história do cristianismo encoraja uma visão ecumênica da fé. Vou abrir um parêntese aí, porque eu acho que no Brasil a palavra ecumênico não significa... Tem significados diferentes. Eu sempre fico preocupada com isso. Os reformados não gostam dessa palavra, mas eu discordo dos reformados em várias coisas, inclusive nessa. Eu acho que o ecumenismo é uma coisa muito boa. Claro, não o macroecumenismo. Isso. Agora, quando eu falo ecumenismo, eu tô falando ecumenismo da fé cristã. Isso. Entende? Aliás, esses pontos aqui, eu acho que não é tanto os pontos que... Até o ponto 7 aqui do livro, eu acho que realmente vira um bolo só, e eu acho que a gente pode gastar um tempo nele, Carol, porque eu vejo que é uma das principais deficiências do nosso tempo hoje. Sim. E por que deveríamos nos deter à história do cristianismo, estudar a história da igreja? Porque eu vejo que hoje, em tempos de internet, de debates teológicos ou de acusações na internet, está nos faltando isso, sabe? Sim, tem a ver com a minha certeza. entrada, inclusive, que fala sobre humildade e por aí vai. Mas essa ideia da visão ecumênica da fé. Então, gente, aqui neste podcast, estamos utilizando a ecumene, uma visão comum entre pessoas da tradição cristã. Isso. Beleza, gente? Então, vamos deixar isso claro. Nada de culto ecumênico, de formatura, né? Que reúne candomblé, espírita e... Não. Ou de outras religiões, tipo, não é isso. Eu não tô dizendo assim, agora vamos misturar cristianismo com religiões afro. Não é isso. Não, pessoal. gente, são coisas diferentes, entendeu, galera? É outra religião. Não tô falando de misturar cristianismo com espiritismo, porque tanto as religiões afro quanto o espiritismo, eles até hoje em dia no Brasil se misturaram, né? Pegaram elementos católicos e tal. Não é esse tipo de ecumenismo, gente. Não é isso. Eu estou falando entre irmãos que professam a mesma fé, que creem na Trindade. Exatamente. Entendeu? Que, sabe, que tem o lastro histórico, que confessam os 4 primeiros concílios ecumênicos. Entendeu, gente? Então, assim, é nesse sentido o ecumenismo. Aí ele até coloca assim, ó, a história do cristianismo ilustra a unidade essencial dos cristãos em torno da fé em Cristo. Os períodos de grande avivamento não estiveram restritos a um grupo específico. Olha aí, Carol. Isso é muito interessante, porque quem estuda a história da igreja sempre vai lidar com a realidade de que a sua denominação ou o seu movimento não foi o único visitado por Deus, né? Ou o único com um grande legado de história. Não. Você vê que são vários movimentos diferentes. Então, realmente, da história da igreja, você sai do seu quadrado, assim, né? Você sai e você olha como Deus atuou de formas diferentes, não só geograficamente, né? Que é uma coisa interessantíssima. Não ficou só lá em Jerusalém, não ficou só em Roma, né? Não ficou só na Europa. Inclusive, o Deiros é um cara da América Latina, ele vai puxar um pouco isso aí. Então, a gente consegue ter uma visão mais ampla dos caminhos do cristianismo e onde Deus está atuando, né? Eu achei muito legal que ele coloca, né? Os períodos de grande avivamento não estiverem restritos a um grupo específico. E, por exemplo, vamos citar pra mim, eu acho que um dos avivamentos mais famosos é o primeiro grande despertar, né? Que a gente tem o John Wesley e o George Whitefield. Os dois têm, assim, um legado muito parecido de pregação e avivamento, mas com linhas teológicas diferentes, né? Um calvinista e um arminiano. Olha aí. E tá os dois ali no topo, vamos dizer assim, desse grande avivamento, do primeiro grande despertar, que é muito conhecido. Então, isso é muito legal pra gente estudar e perceber isso aí. Eu tive uma experiência lá no começo, né? Minha adolescência espiritual, quando eu li um livro da história do avivamento Azusa. Olha aí. Eu não conhecia nada. Eu li, assim, quando eu li, e aí eu entendi que as igrejas da Assembleias de Deus tinham vindo desse movimento, eu fiquei, assim, impressionada. E eu lembro que a minha reação foi respeito. Respeito. Não me tornei assembleiana, né? Entendo os erros, mas possíveis erros que devo ter, enfim. Mas eu tive um respeito e um temor, porque eu falei assim, não, tem algo de Deus ali, sabe? Claro. Tem uma história. E a gente passa a respeitar, que é o que ele vai falar depois, né? Isso, que é o ponto 5 aqui, que eu acho que, como a gente falou, vai emendando um bolo só, né? Que é desenvolve um espírito de tolerância e compreensão. E é interessante que o Deiros coloca. Gente, pra você que não sabe, você não prestou atenção, a gente tá pautando esses pontos aqui no livro História Global do Cristianismo, tá? De Pablo Adeiros, lançamento aí da editora Vida. Uma coisa muito legal que o Deiros coloca, Carol, e eu acho que você gostou também, até porque você destacou na sua pauta, é essa ideia de, gente, não é desistir da verdade. Ter uma certa tolerância e uma compreensão não significa desistir da verdade. Pelo contrário, é a disposição de permitir que outros exerçam o direito de expressar os seus próprios pontos de vista. E aqui, Carol, é tão importante estudar a história da igreja? Então, Bibo, vamos bater no pessoal da internet agora. Tô brincando. Bate, vai. Não, é que eu vivi isso recentemente, por isso que eu tô meio assim, meio sanguíneo ainda, sabe? Hoje em dia, eu acho que tem
tanta briga, assim, teológica ou discordância, vamos falar assim, de discordância, né? Discordância, desunião e tal. E eu acho que ela é muito mais emocional e, sei lá, tipo, não curti você e pronto, não curti seu grupo, tenho traumas disso aí, sei lá. E muito menos uma discordância honesta e madura, porque eu acho que a gente pode discordar de uma forma madura. E o caminho para isso é estudar a história do cristianismo, estudar a história a teologia por detrás. Eu quero discordar do meu irmão até corretamente, eu quero saber onde eu discordo, sabe? Quais são os pontos que a gente discorda? E quais são os pontos que a gente concorda, que a gente tá unido, né? Então eu acho que tem muito isso aí, acho que tem muita gente discordando de coisas sem nem saber por que discorda, só comprando um pacote assim, porque de onde eu vim o pessoal é contra isso, falou pra eu ter cuidado com tal movimento, com tal denominação. Isso não me passa. Ou, por exemplo, discordar só baseado em manchetes, né? A pessoa ouviu falar que o movimento carismático, que o movimento pentecostal, ou que o movimento reformado, por exemplo, os pentecostais, alguns às vezes falam, estudar teologia esfria o crente, os reformados, os conservadores são só teologia e é morte. Não, aí você vai estudar lá os puritanos, poxa, os caras eram de oração, assim, num nível. Você fala assim, poxa, dá pra aprender com eles. Ou o contrário, né? Não, pentecostal e carismático ninguém estuda. Não, peraí, tem um legado ali. Tem grandes, inclusive ninguém sabe, nem história da igreja, história atual, tem grandes teólogos pentecostais e carismáticos que até reformados vão ouvir. Aí você tá comprando uma briga que ela nem existe no mundo real, às vezes, sabe? E ela não deveria, existir. Em que sentido, Carol? Vamos pensar o seguinte, por exemplo, a história que aconteceu comigo, né? A gente fez um programa e tal, não quero dar muitos detalhes aqui, mas de repente uma galera começou a acusar, tipo, de falsa teologia. Vamos dar um exemplo bem prático, Carol. Você sabe, apesar de você não concordar, mas você sabe que existem pessoas que defendem o pastorado feminino, por exemplo, né? Você é uma defensora do ministério feminino, mas não do pastorado, como várias pessoas dentro do movimento reformado e por aí vai. Agora, você começar a dizer que quem defende o pastorado feminino nem teologia tá fazendo, que isso é falsa teologia, você tá sendo um babaca, entendeu? Então assim, isso é você não ter uma tolerância e uma compreensão. Por quê? Porque a sua interpretação da verdade, a Bíblia é a verdade. Agora nós temos interpretações dessa verdade, gente. A sua interpretação da verdade te levou para um caminho que não permite pastorado feminino. Agora, existem homens e mulheres de Deus, tementes ao Senhor, com boa formação bíblico-teológica, que vão fazer argumentações muito boas, entendeu? Exegéticas, indo no original, indo no contexto histórico, falando da possibilidade de ordenação pastoral de mulheres. E a história da igreja nos leva a ver isso, entende? Nos leva a enxergar isso. É como se eu dissesse assim, quem batiza criança faz falsa teologia. Ué? Como assim, cara? Por mais que eu possa discordar, por mais que eu possa achar que a teologia por trás do pedobatismo seja errada, e eu tenho o direito de fazer isso, eu não posso achar que a teologia credobatista é a única possível. Entende? Entende o meu ponto, Carol? Espero que eu esteja sendo claro, porque pra mim isso é o cerne de se estudar história da igreja. É eu perceber que, meu Deus, tem uma vida por trás. Sabe, o nosso cercado não é um problema ter cercado. Acho que todo mundo pode ter o seu cercado denominacional. Entendeu? Não, nós somos aqui de uma igreja, acreditamos assim, acreditamos assado. Mas, cara, que seja um cercado transparente, para que você enxergue o outro do outro lado. Isso. Sabe? E que vocês estão tudo, sabe, dentro do rebanho do mestre, sabe? Do bom pastor. Isso. Deixa eu te dar um exemplo, assim, bem prático, meu. Craig Keener, assim, que é um grande teólogo, né? Carismático. Isso, exato. Mas ele não é complementarista. Como é que é o outro nome? Esqueci. Igualitarista. Ele crê no pastorado feminino, mulheres em qualquer cargo de liderança e tal. Então, assim, o que eu faço com o Craig Keener? Eu recebo ele, entendeu? E aquilo que eu não concordo, não me convenceu, não, sabe? Mas eu não jogo ele todo fora. Até um ditado que às vezes eu falo, não é jogar o bebê fora com água suja, né? Segura o bebê, joga o que você acha que é água suja e tá tudo bem. E detalhe, Carol, que você acha que é água suja, não quer dizer que a água seja. Gente, percebam. Uma coisa é erro teológico, outra coisa é heresia. O problema é que na internet a gente vê a galera botando tudo no saco da heresia, entende? Calma, gente. Pra mim, batizar criança é um erro teológico, entendeu? Eu acho um erro teológico. O calvinismo, eu acho um erro teológico. Agora... Bíblia, eu discordo de você. Gente... Vamos brigar aqui ao vivo? Tô brincando. Vamos, agora. Tipo uma pegadinha, né? Imagina a gente começar a brigar e as pessoas... Ai, meu Deus, eles estavam falando... Não, ridículo, é ridículo. O pessoal pergunta, como é que tu congrega numa igreja em que o pastor é calvinista e
tu é arminiano. Cara, porque isso aí não é o centro da parada, entendeu? Então assim, a galera se prende em detalhes, se prende em, sabe, em jargões, se prende em definições muito rasas e curtas e esquecem que tem uma história. Cara, quando a gente vai estudar a história da igreja, o cristianismo oriental, mano, é outra parada, velho. Tá, e agora vamos jogar os caras tudo no inferno, porque uma ou outra coisa os caras creem diferente da gente? Ah, mano, entendeu? Ficou bravo. Seja Ficou menos. bravo, fica calmo, Bibo. Não, é que eu fico mesmo, mano. É que eu passei isso semana passada na gravação desse episódio. Sabe, gente diminuindo um trabalho, chamando de falsa teologia, dizendo que isso aí não é teologia e não sei o quê. Porque assim, eu tenho muito medo quando as pessoas colocam o seu posicionamento teológico como a verdade bíblica. E estudar teologia e estudar a história da igreja me levaram a ser mais humilde e ter um pouco mais de, assim, cuidar um pouco mais com as definições. Sim. Não, eu penso que a teologia bíblica aponta para esse caminho. A verdade bíblica, do meu ponto de vista, é que, entende? Eu não fecho as coisas. Tipo, não, a Bíblia diz isso. Não, pera, mano. Tu entendeu que a Bíblia diz isso. Sabe, mano? É isso. Entendi. Claro. Vou puxar aqui da cartola um ponto que eu sempre falo na minha aula e que foi uma experiência minha também, fruto de quando... Enfim, eu não encerrei meus estudos de história da igreja, né? E nunca vou encerrar porque é uma coisa muito grande. Mas chegou no momento que eu consegui perceber, estudando a história da igreja, o que eu chamaria das bases essenciais da fé cristã. Que é isso, exatamente o que a gente tá falando, o Deiros também vai colocar de outra forma, que é o seguinte: a gente consegue perceber que durante toda a história, por mais que tiveram grupos que pensavam diferentes, teólogos, linhas teológicas que pensam diferente sobre alguns aspectos, né, da doutrina cristã, de uma forma geral, o essencial da doutrina cristã permaneceu. E é isso que a gente tem unidade, é a unidade essencial da fé. Então, doutrinas básicas, a crença em Cristo, a cristologia básica, Jesus, Filho de Deus, Filho do homem, né, homem, 100% Deus, a questão da Trindade, a questão das escrituras também, da palavra de Deus como revelação. Então são coisas básicas da fé que você fala assim, ó, fulano pensou diferente de Cicrano na história, mas todos concordaram nesse ponto. E esse seria assim o limiar do que é fé cristã, né? Por isso que a gente não tem, vamos dizer assim, comunhão com outras religiões, mas a gente consegue ter comunhão com irmãos que pensam diferentes em coisas que não são principais como essa. E eu vejo que hoje na igreja, principalmente igreja brasileira, igreja evangélica brasileira, principalmente o contexto que eu venho, que é um contexto, vou dizer assim, até pós-denominacional, a gente não tem isso. E hoje a gente sofre, vou abrir um outro ponto aqui, agora eu que vou ficar brava, né? Você já ficou, teve seu momento, agora é o vai, meu, Carol, vai, solta pra fora, Carol. É o meu momento. A gente não tem bases como crente, sabe? Muitos de nós tiveram experiências com Deus reais, converteram de verdade, creram no evangelho, mas parece que a gente não tem aqueles fundamentos da fé de que existe um legado, sabe? Então, por exemplo, hoje a gente vive no Brasil e no mundo uma volta ao conservadorismo, né? Não só na política e na filosofia, mas a gente já ouviu falar de muitos evangélicos que abandonaram a fé evangélica e foram se tornar católicos. Hoje no Instagram, por exemplo, muitas mulheres, vou falar isso aqui, sei que muita mulher me ouve, muita mulher seguindo mulheres católicas, como se só os católicos tivessem referência de história e tivessem tradição. Isso é um engano. Aí eu vou acabar o podcast aqui agora. Por que estudar a história da igreja? Porque o pessoal tá voltando pro conservadorismo como se o evangélico não tivesse tradição. Eita! Mas tem tradição. O problema é que ninguém ensina, sabe? Então, eu fico bem preocupado com esse movimento conservador e eu vejo que esse é o grande problema. Porque a gente nós viemos de movimentos, eu falo por mim mesma, de movimentos que criticaram a tradição, que criticaram a hierarquia, que criticaram a eclesiologia. Só que a gente cortou um galho que a gente estava sentado em cima, né? E a gente tem tradição. E tradição não é uma coisa essencialmente ruim. O ruim são as más tradições. Mas existem as boas tradições, né? E isso fala de história. A gente tem uma história, a gente tem um legado. E a gente precisa conhecer isso. Eu não preciso, vou falar aqui, eu não preciso me tornar católico, eu não preciso me tornar ortodoxo. Enfim, eu não preciso sair da fé cristã pra ter diálogo com a cultura, por exemplo, pra pensar política, pra pensar família. Existe um legado muito grande. Eu não preciso, sabe, ir pro Islã. Não, a gente tem um legado, a gente tem uma história. E isso faz falta, sabe? Na hora do vamos ver da prática cristã, faz falta. Muito bom. Palmas, Carol, palmas. É isso. Gente, vocês estão entendendo por que estudar história da igreja é importante? E aqui já emendo o jabá, sem sombra de dúvida, o livro História Global do Cristianismo, do Pablo Deiros, é um ótimo começo. Deixa eu falar outra coisa. Fala.
que não tem nada a ver com os nossos pontos, vou abrir outra aba. É que é o seguinte, a gente tá fazendo essa propaganda também do livro do Pablo Deiros, eu gostei mesmo, tô sendo bem honesta. Depois eu vou dizer por que eu gostei. Mas estudar a história da igreja, Bibo, também é muito semelhante a estudar a Bíblia, quando a gente vai fazer lá a nossa hermenêutica, a exegese e tal. Todos os professores falam, né? Quando você vai estudar um versículo, preparar uma pregação, compra um monte de Bíblia, né? Usa várias Bíblias. Eu também sou assim com a história da igreja. Eu nunca preparo uma aula com um livro só, sabe? Eu uso vários livros, tipo, no mínimo 5 abertos. No mínimo. Porque eu acho que ajuda muito nessas perspectivas diferentes, as interpretações diferentes, os pontos, né? As ênfases e tal. Então, quem for estudar a história da igreja é uma dica que eu dou. Começa com um, né? Todo mundo começa lendo a Bíblia uma vez, né? Numa versão lá e tal. Mas depois, quando você for mais maduro, compra vários. Olha vários. Sim. Isso é muito bom também. É igual, por exemplo, eu falo com a Bíblia Mensagem. Eu tô amando a Bíblia Mensagem. Não sei se você já teve experiência com essa Bíblia, Carol. Ela não é uma tradução convencional, mas, cara, assim, ela é uma paráfrase, por assim dizer. Mano, que coisa maravilhosa é a mensagem. Agora, é claro, eu não diria pra você começar com ela e nem é a Bíblia pra você levar pra igreja. Mas é uma Bíblia que um cristão maduro deveria ter, sabe? Porque como é gostoso ler a mensagem em várias passagens bíblicas e tal. Então, eu acho que é a mesma coisa, né? Então, começa com um, depois você pode ir ampliando e tal. Aí vai fazer os cursos da Carol, aí você vai ter outro, mais uma rica literatura lá. Mas, com certeza, esse livro do Deiros, se você não tem nada, se você, sabe, pô, gente, vocês me convenceram a estudar a história do cristianismo. Por onde eu começo? O livro do Deiros, que é o que a gente tá se embasando aqui boa parte, ele com certeza é um bom começo, né? E depois a gente fala um pouquinho mais dele. Mas, Carol, o último ponto que ele elenca aqui fornece uma perspectiva adequada para avaliar as tendências e os movimentos do presente. Esse aí eu preciso de ajuda dos universitários para entender. Nossa, esse é um ponto também que eu falo, só que eu falo de outra maneira. Eu falo que história da igreja, estudar a história do cristianismo, nos ajuda a perceber os erros e os acertos do passado e os do presente. Então, quando você estuda, por exemplo, heresias do passado e você vê que repetiu tudo de novo. Olha aí. Você consegue perceber, né? Você fala assim, poxa, vou dar um exemplo, né? Nem de dentro de casa, de fora, islamismo. Islamismo tá em alta. É um desafio hoje, né? No mundo. Existia um pai da igreja que escreveu, eu posso estar errado, tá? Mas acho que é João Damasceno. Ele escreveu um livro contra o islamismo, assim, uma defesa do cristianismo contra o islamismo. Poxa, aquilo é ouro, sabe? E é tão antigo, né? Quanta coisa lá atrás tem que a gente poderia aproveitar. Sim. Então, a questão da trindade, por exemplo, a gente olha lá nos concílios, tem muito teólogo bom falando sobre a trindade. Sim. O próprio Atanásio, né? Os irmãos capadócios e tal, porque o islamismo também bate muito contra isso. Então, a gente consegue perceber heresias atuais, né? E repetições de erros do passado. Eu sempre faço uma brincadeira, assim, que tem tanta coisa que já deu errado na história da igreja, que se vários pastores soubessem, não repetiriam. E às vezes é por pura ingenuidade, sabe? Sim. Sim, justamente. Carol, tu sabe que eu vou abrir uma sub-aba dessa aba que tu colocou aí? Aliás, nós abrimos a aba aqui e eu quero abrir uma pastinha dentro dessa pasta, que é muita gente que hoje em dia adora criticar, né, os movimentos modernos e tal, porque pensam diferente, tem uma teologia diferente da sua, batem palma pra Agostinho, batem palma pra Calvino. E, cara, eu me pergunto se esses caras leram tudo de Calvino e leram tudo de Agostinho. Porque eu imagino que não. Porque se tivessem lido tudo, com certeza estariam falando mal de Agostinho e de Calvino. Então, assim, por quê? Sim. Porque ambos têm declarações que hoje em dia pegam mal. Sim. Ambos têm declarações que hoje em dia a exegese já mostrou que não é bem assim. Entende, gente? Então, assim, C.S. Lewis, por exemplo, é um queridinho, amado por todo mundo. Cara, todo mundo gosta de C.S. Lewis, velho. Todo mundo. Só que tem declarações do C.S. Lewis que são complicadas. Entende? Mas não, aí como são pessoas que já morreram, parece que dá aquele, não vamos falar, né, respeito e tal, não sei o que, não sei o que lá. Sim, mas, cara, exato. Mano, por que não tem esse mesmo respeito com os vivos que estão aqui fazendo a história com seus erros e acertos, entende? Então, assim, os caras vão lá, batem palma pra Agostinho, e que merece palmas, né, sem sombra de dúvida, batem palma pra Calvino, que merece palmas, sem sombra de dúvida, mas aí tentam amaciar, quando tem uma outra declaração do cara que é embaçada, não, aí veja bem, aí tentam localizar historicamente, mano, sim, usa a mesma régua pros irmãos hoje em dia, entendeu? Usa a mesma régua pra nós aí, vamos lá, ajuda. Exatamente, Bibo. Mas assim, outra questão, Bibo, sobre esse ponto que eu queria frisar, que eu acho muito bacana, o Mark Lloyd Jones fala o seguinte, que depois da Bíblia, o livro mais importante, né, o assunto mais importante a ser lido é a história da igreja, porque ela é continuação, né, do que Deus começou a fazer e ele continua fazendo. Não tá colocando, lógico, em pé de igualdade a autoridade das escrituras, mas da importância que tem, né, a história do povo de Deus. E nesse ponto, fica bem claro que o Deiros fala, que é o seguinte, que a gente sabe o que vai acontecer no futuro, né? Tá lá em Apocalipse, a gente sabe o que vai esperar
Deus deu suas profecias nas escrituras e suas promessas sobre o futuro. E a gente sabe também o passado, quer dizer, deveria de saber, né? Se estudasse a história da igreja, estudasse também a Bíblia e a história do povo de Israel. Então, se a gente fincar, né, lá no futuro e fincar no passado, a gente vai saber como proceder adequadamente no presente. Então, eu sempre gosto de criar essa imagem, assim, entendimento do futuro, entendimento do passado, vai fazer a gente agir corretamente no presente. Tem um versículo lá no Antigo Testamento, nem lembro onde tá, mas que fala sobre os filhos de Zadok, que sabiam discernir os tempos e as épocas, sabe? Sim. Eu acho que tem aspecto do ministério profético, da questão profética de profecia, que não é adivinhar o futuro, mas é ter sabedoria como agir no presente. É olhar pro futuro, olhar pro passado e ser sábio em como agir no presente. Então, estudar a história da igreja, pra mim, tem muito a ver com isso, sabe? Sim. Trazer essa sabedoria prática de como viver como cristãos hoje, como a igreja, sabe? Sim. Deve se comportar nesse tempo presente. Eu lembrei do salmista também, Carol, quando pede pra Deus, né, ensina-me a contar os meus dias. Isso. Eu acho que tá ligado um pouco a essa ideia também, né? Eu acho que como parte da resposta a essa oração é, filho, estude o que eu já fiz, sabe? Estude o que eu já fiz no meio do meu povo. Aí isso vale tanto para a história, né, de Israel, história bíblica de Israel, enfim, como também para a história do cristianismo. Tipo, filho, eu tô agindo, né? Eu tô agindo na história. Isso, o próprio Deiro cita um autor aqui no livro com uma frase que eu achei linda. Ele fala o seguinte: o cristianismo é uma religião de historiadores, sabe? É impossível ser cristão sem olhar pra história, porque é um negócio que veio muito antes de nós, né? Sim. A própria morte de Jesus na cruz é uma história, né? Sim. Eu preciso olhar pro passado, é muita fundamentação no passado. Sim, não, Deus se fez história, né? Ponto final. Acabou. Muito bom. Carol, depois você tem aqui alguns pontos que você trabalha, né? A gente até aqui usou elementos do Deiros, né? Do Pablo Adeiros, que é um lançamento aí da editora Vida, mas você também usa alguns pontos que, de alguma forma, diferenciam, né? Complementam ou expandem aquilo que o Deiros coloca. Da sua aqui, qual você gostaria de destacar? Ó, o ponto 1 a gente acabou de falar, ó. A gente acabou de falar o ponto 1. Eu destaco a questão devocional também, tá? Eu acho que até uma ênfase, assim, ministerial, de ensino meu. Eu acho que estudar a história da igreja também nos ajuda muito na nossa espiritualidade, porque quando a gente vê a história de homens e mulheres de Deus que eram fracos como nós, assim, eu gosto muito. Eu amo biografia que fala mal do povo. Nossa, mas eu amo, porque eu me identifico, sabe? Aí me dá fé de que vai alguma coisa sair boa aqui de mim. Então, acho que essa questão da espiritualidade é um ponto. Acho que a história da igreja também é um estudo devocional que inspira a gente na nossa vida cristã. Estudar a história de grandes homens e grandes mulheres, grandes movimentos, assim, é muito inspirador. Uma outra coisa que eu acho importante também a gente falar é que eu gosto do estudo de história da igreja porque ele é coringa. Eu já dei aula em vários seminários, eu sempre dizia assim, comigo vocês vão aprender todas as áreas da teologia. Porque é inevitável você falar, né, a história do cristianismo sem bater com outras áreas da teologia, né? Você tá falando ali de Lutero, Calvino, daqui a pouco você mexeu na eclesiologia deles, aí teve que tocar em eclesiologia, você teve que falar sobre as doutrinas que cada um desenvolveu, a escatologia de cada um, você vai mexendo com tudo. Então a história da igreja é uma disciplina muito ampla, né, muito holística, vou usar essa palavra, porque a gente acaba mexendo com, inclusive com história geral, né, filosofia, o que acontecia no mundo, o contexto, para entender cada movimento. Então eu acho que a história da igreja também é uma isca para aprender outras áreas da teologia. Sim, muito bom, é verdade, porque até tem a disciplina História da Teologia. É importante a gente, um livro que se propõe a ser história do cristianismo, ele nem sempre vai abordar questões teológicas de forma mais profunda. Isso. Tanto que aí existe outros livros que é História da Doutrina e por aí vai, né? Que aí ele vai trazendo todo o desenvolvimento doutrinário de determinada área da teologia. Então, o que se falava de eclesiologia desde os pais da igreja até os teólogos modernos e por aí vai. Isso, que a gente chamaria mais de teologia histórica, né? A teologia vai primeiro ali, né? Isso. Carol, mais algum ponto aí que você gostaria de elencar? Eu queria frisar, Bibo, algo que eu vejo, assim, quando eu estudo história da igreja, que eu gosto muito, que me ajudou bastante nos meus estudos. A gente falou, né, dessa questão de teologias diferentes na história da igreja, linhas diferentes, a diversidade, né? Mas que existe também uma unidade, existe as bases essenciais da fé cristã que a gente vê sendo preservadas desde o início do cristianismo até os dias de hoje. Mas tem um versículo que eu gosto muito, que lá em 1 Coríntios 11:19, que fala assim: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Eita, eu lembro que eu aí. olhava assim, bem no início da história da igreja, eu falava assim, nossa, mas é tanto problema, é tanta heresia, é desde o começo, sabe? É desde lá de Atos, da igreja ali apostólica, com os apóstolos, né? Paulo
enfrentava heresias, Pedro enfrentava, né? As cartas apostólicas são isso, são defesas da fé, a busca dos apóstolos em preservar a verdadeira fé e tal. E eu ficava assim, nossa, pra que tanta heresia e tal? E aí eu vi esse versículo, algum livro que eu li de um autor falava exatamente isso, que Deus permite que se levantem hereges, né? Que heresias se levantem e que a igreja passe por dificuldades, porque é naquele momento que os sinceros se manifestam, né? Os verdadeiros se manifestam. E é exatamente isso que a gente vê na história da igreja. Que, por exemplo, surge uma heresia, mas Deus levanta algum teólogo pra defender, né? Algum homem de Deus, alguma mulher de Deus pra defender a verdadeira fé cristã. Então, sim, a história da igreja é essa história de desafios culturais, teológicos, a igreja tentando sobreviver, mas a gente vê a mão de Deus em toda a história, né? Isso da história da igreja sempre edificou muito minha fé, de ver como que aquele grupo de pessoas ali na Palestina, há séculos atrás, aquela verdade, a história de Cristo, o evangelho permanece até os dias de hoje. Isso é prova da mão de Deus, né? Da presença de Deus no nosso meio, como igreja. E mesmo que venham desafios, Deus supre o seu povo, Deus sustenta o seu povo, seja fisicamente, né? Porque muita gente morreu martirizada e morre até hoje. Deus salva pessoas fisicamente, mas também nos salva de erros. Boa. E isso assim, isso edifica muito a minha fé. Então, eu sou muito devocional pra história da igreja. Não, excelente, excelente. Porque é isso mesmo, né, Carol? E a história da igreja, a história do cristianismo, ela é muito rica, né? Então, assim, você tem períodos Game of Thrones, sim, você tem períodos Brumas de Avalon, você tem períodos, sabe, mais tranquilos e... tranquilos eu acho que nunca teve, assim, mas dentro dos períodos turbulentos, você tem histórias maravilhosas de superação, histórias de amor, né? Poxa, Pedro Lombardo, me dá mó dó quando a gente vê a história de amor dele e tal, ou não amor, enfim. Tem muita coisa, sabe? Tem muita riqueza. Porque dentro da própria história do cristianismo, você tem a história da espiritualidade. Mano, tem muita coisa, enfim. É isso. E tem outra coisa, Bíblia, que eu queria falar. Eu creio muito nisso, de que a vida cristã não é uma vida que a gente vive sozinha, né? Quando a gente converte, nós somos colocados num corpo. A gente faz parte de um corpo, de uma família. Isso. E eu falo muito sobre isso. Acho que essa questão da unidade tem muito a ver com isso. Eu nunca esqueci, uma vez o Guilherme de Carvalho falou assim pra mim, que, inspirado em provavelmente algum teólogo, ele falou assim pra mim: Deus não vai te dar todos os dons, porque ele vai dar dons pra outros irmãos, e você vai ter que ir até esse irmão pra conseguir ter isso, porque é estratégia de Deus. Igreja local. Para que o corpo de Cristo permaneça em comunhão. E a história da igreja tem igreja local e tal. Então, mas a história da igreja tem uma parcela muito grande nisso. A gente tem comunhão com os vivos, mas a gente também tem comunhão com os mortos, mesmo sem ser espírita. Sim, não, é o nuvem de testemunhas. É a Exatamente. Nuvem de testemunhas de Hebreus 12. Voltamos pro começo. A história da igreja é ter comunhão com os irmãos do passado, né? Com essa igreja invisível. A gente não conhece pessoalmente cada um deles, mas a gente precisa ter comunhão com eles. A gente precisa aprender com eles, né? Com quem já passou, aprender com os erros e os acertos. Muito bom. Gente, olha, galera, tá aí. E Carol, como a gente disse, esse livro do Pablo Deiros pode ser um bom começo pra você, tá? Estudar a história global do cristianismo. Quem que é o Pablo Deiros? Ele é um autor não muito conhecido aqui no Brasil ainda, né? Isso. Ele é paraguaio, né? Eu achava que ele era argentino, porque ele mora lá e é filho de missionários argentinos, mas ele é do Paraguai, formado em teologia, se dedicou à área de história, Antigo Testamento, doutor em história da igreja, passou por vários seminários, foi professor visitante em vários seminários lá fora, no Princeton, no seminário Fuller. Ele tem uma história aí grande, mais de 40 anos trabalhando com teologia e especificamente história. Ele até coloca no começo do livro ali, né, Carol, que esse livro dele é fruto de mais de 40 anos de docência, né? Isso. Mano, muita. Tipo, é igual a Carol, por exemplo, a Carol vai lançar um livro de história da igreja ano que vem. Vamos dizer aqui, né? Vai que eu sei que tem algum contrato assinado aí com alguma editora. Vai que tem, vai né? Vai que tem, a gente não sabe, né? Vai que a gente tá trabalhando nisso, escondido. Isso, mas com certeza a Carol daqui a 20 anos vai relançar esse livro, mano, vai ter outros adendos, outras coisas. E esse livro do Deiros, cara, inclusive é uma edição nova, né? Aliás, é a primeira edição aqui no Brasil, mas deu a entender que lá fora ele já passou por algumas edições anteriores e agora tá aqui. A gente tem em língua portuguesa a versão final do que ele quer nos ensinar sobre história do cristianismo. Mais de 40 anos o cara ensinando, pesquisando. É legal também, Carol, você até comentou isso, que ele não é o cara que escreve da cabeça dele, o cara cita muita fonte. Eu achei isso bem legal também. Sim. Fidelidade acadêmica, né? Vou dar a minha opinião aqui de por que eu indicaria a compra desse livro. Primeiro que eu acho que é legal, ele fala sobre o livro ter sido escrito por um latino-americano e para a América Latina. Então acho que isso é uma perspectiva legal. A maioria dos livros que a gente tem, assim, mais clássicos, são americanos, ou o Justo Gonzalez, né, que também é latino-americano,
latino-americano, mas eu acho que é uma perspectiva legal. Eu achei o livro bem didático, Bibo. Ele mesmo fala que o livro ele pensou para ser usado em seminários, para professores e estudantes. No final de cada capítulo, ele traz um glossário, que eu acho muito bom para quem tá começando, explicando termos difíceis. Isso. Glossário e linha do tempo. Isso. O cara é bem didático mesmo. Ele faz uma sinopse cronológica. Detalhe, gente, é o glossário e linha do tempo daquele bloco que ele tá ensinando. Então é muito fácil de você se achar. Exatamente. Ele trabalha com 4 blocos. Eu acho importante também falar isso. Eu gosto muito de tentar, assim, esse autor tá dividindo a história como? Qual o jeito que ele divide? Cada um divide de um jeito. Ele vai dividir em 4 partes, mas ele segue o Latourette, que é um clássico também, né? O Kenneth Latourette. Sim. Ele divide os primeiros 500 anos, depois Idade Média, período de reformas e o cristianismo denominacional, né? O denominacionalismo. Então, 4 partes, o livro é dividido, sinopse cronológica em todos, questões de revisão, trabalhos práticos, quem é professor manda esses trabalhos, e uma coisa que eu gostei muito, bibliografia, citando obras primárias e secundárias. Só explicando, Bibo, o que é isso aí. O que é uma obra secundária? A obra do Deiros é uma obra secundária. Ele, vamos dizer assim, leu a história da igreja e tá trazendo pra nós, interpretado, explicado, né, enfim. Sim. Mas uma obra primária, um livro de Calvino, um livro de Zwingli, um livro de Agostinho. Então a gente, quando estuda história da igreja, a gente tem que fazer estudo das duas coisas, obras primárias e secundárias. Então, numa obra secundária, o cara me explica o que Agostinho quis dizer, mas numa obra primária, eu vou ler Agostinho diretamente. Então eu achei muito legal ele colocar essa divisão e colocar a bibliografia, né, do que seria legal ler de obra primária e secundária, e ele mesmo coloca as obras de referência dele, referenciando muitos autores clássicos, que são importantes, já são conhecidos pela grande maioria dos estudiosos, então não é um cara que parte do nada, né? Inclusive ele põe muita citação dentro do livro. Por exemplo, ele fala sobre um cara da história da igreja, ele vai lá e coloca um trechinho do que aquele cara falou, com o objetivo da gente ter contato, um mínimo contato com a obra primária. Boa, boa. É isso que é legal. O Deiros, ele reconhece que não é uma obra primária, como você acabou de dizer, e eu gosto das obras secundárias quando elas são boas, porque é a melhor forma de você entrar naquele universo. Sim. Você entender como as coisas aconteceram, por que aconteceram, porque às vezes você entra direto nas obras primárias e você fica meio perdido. Eu sei porque na filosofia a gente passa muito por isso, né? Sim. Às vezes você não consegue ler Immanuel Kant, você precisa ler um cara que te explica como ler Immanuel Kant. Exatamente. Entende? Então assim, respeitando as diferenças, eu acho muito bom, você que não tem um contato direto com a história da igreja, às vezes não é nem a sua área de atuação, né? Então assim, mas vocês me convenceram a estudar um pouco mais a história da igreja. É bom você ir para uma obra secundária e, sem sombra de dúvida, essa do Deiros pode ser um ótimo começo. Poxa, muito legal, né? E, gente, olha só, coisas importantes aqui, tá? Você tem um cupom de desconto para adquirir esse livro do Pablo Deiros, tá bom? História Global do Cristianismo. É só você entrar no site da Editora Vida e colocar o cupom Pablo40. Olha aí. E vai ter frete grátis. Meu irmão, se tem frete grátis, minha irmã, você já tem que aproveitar, porque frete grátis é a alegria do adulto, tá bom? O adulto se alegra com casa limpa, boletos pagos e frete grátis. Certo, Carol? Exatamente, certíssimo. Tá, então olha só. Nós somos cringe. Cringe total. Então assim, gente, ó, Pablo40, tá bom? É só você usar esse cupom e, galera, vale muito a pena você adquirir este livro. Se não for suficiente esse podcast que eu fiz aqui com a Carol, tem um curso que você chegou a dar uma olhada lá no YouTube da Editora Vida. O que você tem a nos dizer? Sinceramente. Isso. Se eu não me engano, são 4 aulas em vídeo do próprio Pablo Deiros, tá? É como se ele falasse... A gente falou que o livro é dividido em 4 partes. Velho simpático, by the way. É, bem simpático. O livro é dividido em 4 fases, né? Ele divide a história do cristianismo, né? 4 fases, então são 4 vídeos, mais ou menos meia hora, 40 minutos dele dando aula, bem legal, super fácil de entender, e é uma ótima visão panorâmica e introdução para o estudo de história da igreja. Olha aí, então você pode ver o vídeo se você quiser tirar a sua dúvida. Se o cara explica bem no vídeo, a gente pode garantir pra você que ele explica bem escrevendo. Ele realmente é um cara muito didático, sabe escrever. Então, gente, aproveita esses 40% de desconto nessa obra, mais o frete grátis. Meu, sério, frete grátis. 40% é tipo nível Amazon isso, tá, gente? Nível Amazon de desconto lá no site da Editora Vida. É isso, Carol. Obrigado pelo teu tempo, pelo teu carinho, pela tua perseverança. Tamo junto. Eu que agradeço, amigo, esse bate-papo. Muito bom. Ainda mais falando que a gente gosta, né? Pois é, aí nem cansa. Fica mais leve, né? Fica mais leve. E a Carol vai voltar falando dos Morávios, tá bom? Já tem data marcada aí. Aliás, tem muito BTcast com a Carol aqui, envolvendo história da igreja. Tem muita história da igreja aqui em Bibotalk também. Enfim, a gente volta na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.